ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus. Você está no canal da Igreja Batista Central de Taguatinga. Neste domingo, conhecido como Domingo de Carnaval, nós estamos reunidos para adorar o nome do Senhor. Estamos também numa transmissão especial porque hoje a nossa igreja participa do seu retiro espiritual ali no Sítio Quicandona, que tem nos abençoado ao longo dos anos com aquele espaço, e nós temos tido momentos de crescimento, momentos de edificação, momentos de comunhão muito saudáveis, e tem sido assim também nesse ano. Desde ontem, aliás, desde sexta-feira, quando a equipe chegou, a coordenação chegou para preparar tudo. Ontem o acampamento foi iniciado, os irmãos chegaram. Olha, tempos maravilhosos, muito bom, de muito congraçamento, palavra de Deus ao nosso coração. Pastor Paulo Cabral, aqui da Igreja Batista Sião, pertinho de nós, também a sua esposa, a irmã Ana Paula Cabral, instrumentos de Deus na nossa vida, já nos abençoaram ontem à noite, hoje pela manhã e agora à noite, por certo, também irão nos abençoar com a palavra de Deus aos nossos corações. Aliás, eu quero desde já deixar 2 convites para você. Se você quiser, assim que terminar a nossa transmissão aqui, essa transmissão especial, continua ligado no nosso canal, porque hoje um pouco mais tarde, quer dizer, você pode depois fazer uma refeição, comer alguma coisa e voltar para o nosso canal, porque por volta das 8, 8h30, assim que entrarmos ao vivo da nossa transmissão do Retiro, você é convidado a participar conosco. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faz o seguinte, se inscreve, ativa as notificações, porque nós vamos encerrar essa transmissão deste culto que está começando agora, mas por volta das 8 da noite, ou 8h30, mais ou menos, nós vamos iniciar uma transmissão ao vivo, direto do nosso retiro. Então, deixe as notificações ativadas para que você receba a informação, a notificação. E assim que iniciarmos, você possa voltar para o canal e participar conosco de mais um tempo. Você será neste domingo à noite duplamente abençoado. Será
terá porção dobrada do Senhor sobre a sua vida. Essa é a primeira transmissão e depois na transmissão especial direto do nosso retiro. Tivemos também hoje pela manhã um tempo muito gostoso, um tempo muito especial, muito precioso no nosso templo, com a nossa manhã de oração. Foram 3 horas, das 9 até o meio-dia e pouco, 3 horas dedicadas à oração, dedicadas à intercessão. Deixo aqui mais uma vez minha palavra de gratidão ao casal, pastor Rogério Messias e sua esposa, irmã Ana Cláudia. Muito obrigado por conduzirem a nossa igreja também nesse tempo. O segundo convite que eu quero fazer a você, para que você possa participar amanhã conosco do Retiro Espiritual. Nós temos um sistema day use, ou seja, um sistema que você pode participar conosco como diarista. Você pode mandar mensagem para mim ou para um dos pastores da igreja, mandar mensagem para a coordenação do retiro, na pessoa dos nossos irmãos Mauro e Deusinha Castro, e você pode participar conosco amanhã. Olha, você vai viver um dia maravilhoso. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Faz contato com a gente, venha participar conosco desde amanhã de manhã. Será um dia especial e se tornará ainda mais especial tendo você conosco em nosso retiro. Quero orar pela sua vida, quero colocar agora a sua casa diante do Senhor. Não esteja conosco aqui apenas assistindo uma transmissão. Não, meu convite é para que você possa, de forma ativa, cultuar a Deus através deste momento. Que Deus possa ministrar ao seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos. Nós te exaltamos, Senhor, porque nós reconhecemos a tua majestade, a tua glória, a tua grandeza sobre as nossas vidas. Senhor Deus, visita cada um dos meus irmãos que está em casa agora. Ó Deus, abençoa cada pessoa, cada família, cada lar que está conectado conosco. Que a tua boa mão os alcance, que a tua boa mão os sustente e que a tua palavra possa mais uma vez ser acolhida em nossos corações. Fala conosco mais uma vez, ó Deus, nós te pedimos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sei que você já sabe dessa informação, mas nunca é demais destacar. Hoje, aqui o nosso templo está fechado de forma excepcional, exatamente por conta do nosso retiro. Por isso, a nossa celebração de hoje é exclusivamente online, por conta desta programação diferenciada. Ok? Deus abençoe, portanto, a sua vida, mas no próximo domingo, à noite, estaremos normalmente no templo. Se você puder estar conosco de forma presencial, você será muito mais do que bem-vindo. Será celebrada a sua presença entre nós para louvor e glória ao nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus. Texto Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 13. Vamos meditar nesse texto. Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 13. E diz assim a palavra de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas, olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor,
que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Amém. Que o santo e bendito texto da palavra de Deus possa, mais uma vez, encontrar lugar em nossos corações. Como eu disse hoje pela manhã, o tema do nosso retiro é: a fé começa em casa. Por isso nós temos pensado acerca da importância, do valor de nós conscientemente, como um movimento consciente da nossa parte, de nós buscarmos em família a presença de Deus. De nós, para usar o versículo-chave do nosso retiro, Provérbios capítulo 24, versículo 13, que nós possamos construir o nosso lar, a nossa casa com sabedoria. A sabedoria que vem do alto, como diz Tiago. A sabedoria que emana da parte de Deus. Porque é com sabedoria que a casa se constrói, é com entendimento na palavra de Deus que ela é fortalecida. Se você quer fortalecer os seus relacionamentos familiares, quer fortalecer o seu relacionamento conjugal, quer fortalecer o seu relacionamento com os seus filhos, com as pessoas que convivem com você no mesmo lar, debaixo do mesmo teto, com pessoas que fazem parte da sua família, o entendimento necessário para este fortalecimento está na palavra de Deus. E nós temos, meus queridos irmãos, um texto extraordinário diante de nós. Este texto de Deuteronômio capítulo 6 nos chama a atenção, nos convida a que possamos pensar acerca daquilo que temos aprendido e ensinado no seio familiar. Qual tem sido a nossa busca, como nós temos trilhado o caminho da palavra de Deus, para que em família nós possamos experimentar de saúde, de bons relacionamentos, segurança familiar, tranquilidade, enfim, um ambiente abençoado, um ambiente propício para vivermos a vida que é proposta pelo Senhor para nós. Bom, o que nós precisamos fazer então, olhando para esse texto, para que a nossa casa, o nosso lar, seja um ambiente propício para vivermos em paz, vivermos em segurança, vivemos felizes apesar dos problemas, na presença de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender em família. Mas, pastor, o que podemos aprender ou o que devemos aprender em família? Esse texto nos ensina. Nós precisamos aprender em família sobre o caráter de Deus. Nós precisamos entender de uma vez por todas, meus queridos irmãos, que o nosso Deus é o único Senhor, como diz o versículo 4. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esta é a fórmula chamada Shema Israel. Ouve, ó Israel. Atente, ó Israel. Perceba, ó Israel. Tenha consciência disto, ó Israel. E nós, como Israel do Novo Testamento, povo de Deus, chamado pelo seu nome, devemos também dar atenção a estas palavras. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. No último domingo à noite falava sobre isso em nossa celebração, pensando no texto de Josué, capítulo 24, versículo 15, texto tão conhecido por nós, quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos o Senhor. E nós somos chamados, como dissemos, a servir ao Senhor com integridade, ou seja, com o coração puro, com o coração inteiro, sem mistura, sem divisões. É assim que devemos nos apresentar diante do Senhor, entendendo que o nosso Senhor é único. Não existe outro além do nosso Deus, não existe outro como o Senhor. Moody, em seu comentário bíblico, afirma: Deus é único. A divindade confina-se a Ele exclusivamente. Só a Ele, o povo de Israel, devia submeter-se em aliança religiosa. Só a Ele devemos submeter as nossas vidas em aliança religiosa, em aliança espiritual. Também o apóstolo Paulo, quando escreve
A primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versos 5 a 6, ele diz: pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. O nosso Deus é um, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só. O nosso Deus, sobre todas as coisas, Criador de todas as coisas, Senhor de todas as coisas. Que nós possamos aprender em família sobre o caráter de Deus. Para que aprendamos também em família a amar a Deus. O texto do versículo 5 diz: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Jesus, quando foi indagado acerca do maior mandamento que existe, ele recitou exatamente este texto. Ele disse, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Se nós aprendermos sobre o caráter de Deus, nós conseguiremos também aprender e a ensinar dentro de casa a amar a Deus. Este Deus que é único, que é poderoso, que é Senhor de todas as coisas, que é sobre todas as coisas, que, ou na expressão de filho, Jesus veio a este mundo e se entregou por nós. Como diz o apóstolo Paulo, Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, e Ele, por meio dEle, vieram todas as coisas. Por isso é por meio dEle que nós vivemos, é por meio dEle que nós temos vida abundante, é por meio de Jesus que nós temos vida eterna. E onde é que nós aprendemos isso, meus queridos? De onde emerge o conhecimento que pode nos fazer compreender as verdades do Senhor para as nossas vidas, o propósito do Senhor para as nossas vidas? Vem exatamente da palavra de Deus. Então, nós devemos aprender em família sobre o caráter de Deus, devemos aprender em família a amar a Deus de todo o coração, devemos aprender em família acerca da palavra de Deus, a aprender sobre a palavra de Deus. Por isso, a partir do versículo 6, o texto diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Devem estar impregnadas em nós a palavra de Deus. Deve estar impregnada em nós as Sagradas Escrituras. Nós devemos dialogar sobre ela, falar sobre ela, ensinar sobre ela dentro de casa. O texto diz que nós precisamos, isso é mandamento de Deus, meus irmãos, ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. Por isso, devemos ensinar e devemos aprender em família a partir de corações ensináveis. Os nossos corações precisam estar consagrados diante do Senhor. Os nossos corações precisam estar derramados no Senhor. O autor do livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O nosso coração precisa estar guardado no Senhor, guardado na presença do Senhor. Nós precisamos estar dispostos a aprender, a ser corrigidos quando necessário, a ser tratados quando necessário na presença do Senhor. Os nossos corações precisam nos auxiliar a provocar, a construir um ambiente propício para que o aprendizado da palavra de Deus aconteça. Gosto muito, meus irmãos, deste texto entre os versos 7 e 9. Porque, de maneira muito prática, nós aprendemos que
o movimento de ler, de meditar na palavra de Deus, de compartilhar a palavra de Deus, precisa ser natural na nossa vida. Precisa permear o nosso cotidiano. Por isso, meus queridos irmãos, o texto diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, versículo 6. E no versículo 7 diz: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha, quantas características ou quantas ações estão implicadas no ato de ensinar a palavra de Deus. Isso para ressaltar o ambiente propício, favorável, o ambiente favorável no qual este aprendizado, este ensino, este compartilhar da palavra de Deus deve acontecer. Assentado, deitando-se, andando, levantando-se. Você irá atar nas suas mãos, vai escrever entre os olhos. Tudo isso para dizer, presta atenção, tudo isso para dizer que a palavra de Deus precisa fazer parte da nossa vida. A palavra de Deus precisa fazer parte do nosso cotidiano. A palavra de Deus é sagrada, mas ela precisa adentrar na vida comum. Ela precisa modificar a vida comum. Ela precisa estar presente no nosso dia a dia. Nós devemos ler, meditar, falar, compartilhar a palavra de Deus. Nós precisamos prover um ambiente seguro, um ambiente saudável, um ambiente propício, um ambiente favorável para que isso possa acontecer. Para que seja transmitida através das gerações. Eu já disse isso várias vezes e repito. A tarefa de transmitir a palavra de Deus para as próximas gerações, ela não é apenas da igreja. Pelo contrário, ela é principalmente das famílias. As famílias têm a responsabilidade ativa de transmitir a palavra de Deus às próximas, às futuras gerações. É você que tem que ensinar o seu filho, é você que tem que ensinar o seu neto, se puder, tiver a chance, é você que tem que ensinar o seu sobrinho, se tiver a chance, acerca da palavra de Deus. A igreja, meus queridos irmãos, é parceira neste processo. E nós, como igreja, jamais iremos nos furtar a esta responsabilidade. Sim, nós partilhamos dessa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus a todos. Mas você também não pode se furtar a sua responsabilidade. É você quem deve ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. É de você que os seus filhos devem aprender acerca do caráter de Deus, acerca do que significa amar a Deus e do que significa viver com a vida pautada na palavra de Deus. É sua responsabilidade, é nossa, de fazer isso com os nossos filhos. E qual, meus queridos irmãos, é o resultado que nós esperamos? Qual é o resultado que nós esperamos de um lar, de uma família, de uma casa que busca conscientemente, de forma ativa, deliberada, aprender sobre a palavra de Deus, aprender sobre o caráter de Deus e amar a Deus de todo o coração? Os versos finais desse texto nos ensinam a esse respeito. O que é que se espera com isso? O que se espera, meus queridos, é um relacionamento constante e crescente com Deus. A expectativa é que nós e os nossos dentro de casa, cônjuge, filhos, pais, possam desenvolver e manter um relacionamento com Deus. Por isso, no versículo 12, o texto diz: guarda-te, guarda-te, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. O texto vai dizer assim: olha, quando vocês entrarem na terra de Canaã, quando vocês tomarem posse da terra prometida,
quando vocês estiverem ali, naquela terra que Deus prometeu a vocês, lembre-se, foi uma terra que vocês uma terra que vocês não cultivaram, foi uma cidade que vocês não edificaram, e vocês vão viver em casas cheias de bem, vocês terão poços cavados, vocês terão vinhas e olivais, vocês poderão comer e se fartar, mas vocês não fizeram nada disso. Vocês não construíram os poços, vocês não cavaram os poços, vocês não cultivaram as vinhas de olivais, vocês não edificaram as casas, mas vocês vão chegar lá e vai ter tudo isso. O texto então diz, quando isso acontecer, guardem-se, ou guarda-te. Ou seja, nós não podemos esquecer do que Deus é e do que Deus faz. E nós não podemos deixar os nossos filhos esquecerem ou não saberem quem Deus é e o que Deus faz. Por isso nós precisamos falar. Por isso nós precisamos compartilhar. Por isso nós precisamos testemunhar, meus irmãos. Precisamos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, às próximas gerações. Para que eles, assim como nós, eles e nós, possamos dedicar nossas vidas em santidade ao nosso Deus. Este é outro resultado que se espera. Além de um relacionamento constante e crescente com o Senhor, vidas que se dedicam em santidade a Ele. Para lembrar mais uma vez o texto de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, vidas que decidem, que escolhem servir a Deus, servir o Senhor, com integridade e com fidelidade. Se você puder, se você ainda não teve oportunidade, leia a pastoral da semana passada, do domingo passado. Leia desse domingo também, mas leia domingo passado, se você puder, que fala precisamente sobre isso. Servir a Deus com integridade, com toda a integridade, com toda a fidelidade. Esse é o chamado de Deus para nós. Esse é o chamado de Deus para as nossas famílias, meus irmãos. Vamos consagrar as nossas famílias, os nossos lares, ao serviço a Deus. Que servir a Deus para você não seja um peso. Que servir na igreja para você não seja um peso. Que servir a Deus e a igreja não seja para você algo que traz cansaço, algo que traz desgaste apenas, algo que traz um peso no seu coração, porque se for assim, é isso que seus filhos irão aprender. Se você tem servido a Deus com pesar, com sisudez, com cara fechada, com reclamações, se assim você tem servido a Deus, não espere que seus filhos se apresentem para o serviço ao Senhor. O salmista diz, no Salmo 100, que nós precisamos servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor para nós é um privilégio. Viver em santidade, separados para a obra de Deus, para o serviço ao Senhor, para nós é grande motivo de alegria, de contentamento. Mas se for diferente em nós, os nossos filhos não apenas não se disporão para servir, como também poderão se afastar do Senhor, dos caminhos do Senhor. Porque irão pensar, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu tio, vive desgastado, vive pressionado pelo trabalho que faz na igreja, pelo trabalho que faz ao Senhor. Nós precisamos, meus queridos irmãos, pedir ao Senhor que nos dê discernimento. Trabalho no Senhor é algo maravilhoso. E nós devemos ensinar os nossos filhos, ou netos, ou quem sabe até sobrinhos, como é bom servir ao Senhor através de uma vida santa. Se nós conhecemos o caráter de Deus, se nós desfrutamos dos aspectos do caráter de Deus na nossa vida, se nós dizemos
que nós entendemos e vivemos o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos estar dispostos a aprender e a ensinar a partir do nosso lar. Com sabedoria se constrói a casa. Com entendimento, ela se fortalece. Que nenhuma seta inflamada do maligno prospere sobre o nosso lar. Nos esforços de buscarmos juntos, crescer, aprender e ensinar a palavra de Deus dentro da nossa casa. Que a nossa casa seja consagrada ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Que Deus cuide da sua família, que Deus cuide da sua casa. E que você possa, no que depender de você, prover um ambiente favorável, propício, para que a palavra de Deus seja aprendida e ensinada. Para que as vidas de todos que vivem dentro do seu lar, sob o mesmo teto, possam ser contínua e constantemente impactadas pelo agir do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Estamos finalizando a nossa celebração de hoje e, mais uma vez, deixando o convite. Daqui a pouquinho, você pode agora desconectar o seu aparelho, realizar outra atividade, quem sabe fazer uma refeição, mas ative as notificações, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para que, assim que iniciar a nossa celebração especial, direto do retiro, você possa participar conosco ao vivo. Você será muito bem-vindo. Queremos que você, inclusive, se manifeste lá no chat durante a celebração para dizer que você está conosco, adorando a Deus como igreja do Senhor. Deixo o convite para a próxima quarta-feira, chamada Quarta-feira de Cinzas. Nós estaremos aqui, sendo mais uma vez consumidos pelo fogo da parte de Deus, através da oração. Você pode vir ao templo, cultuar conosco na quarta-feira à noite. Se não tiver condições, esteja conosco mais uma vez no canal do YouTube para cultuar conosco através da nossa transmissão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe a sua semana. Vamos dizer juntos o nosso texto de todos os domingos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Espero você em nosso próximo encontro. Tchau, tchau. A estrela da manhã, ao rei